Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa websérie sobre CVB, Corporate Venture Building. Pois é, criação de novos negócios dentro de corporações, ou se você também quiser chamar, criação de startups dentro das corporações. E hoje nós estamos aqui com um case. Olha, Matheus, é um case. Inclusive, a expressão era um bebê, era um filho pequeno que cresceu, se transformou, está escalando. E o Matheus, inclusive, conhece muito bem, porque participou ativamente dessa iniciativa. Matheus Quelhas conosco aqui hoje. Tudo bem, Mate? Oi, LG, tudo bem? Olá para todo mundo aí que está assistindo a gente na nossa websérie, mais um episódio, tamo junto. E aí a gente vai continuar falando aqui sobre CVB, a gente vai falar sobre transformação, a gente vai falar sobre essa criação de negócios, criação de linhas de receita, como que eu faço isso começando na corporação e depois indo para fora da corporação, que é o movimento de CVB, né, de Corporate Venture Building. Hoje, a gente está aqui, como você falou, com um super case. Mas a gente está aqui com um querido, né? Uma pessoa que eu admiro muito, inclusive, que está aqui com a gente hoje para contar uma baita construção, para contar uma baita resultado e uma baita operação que está acontecendo hoje, que é Marcelo Baldino, da G2 Base. E aí, Baldino, você já se apresenta e eu já vou... Você já se apresenta e eu já vou te jogar as primeiras perguntas, hein? Quem é Marcelo Baldino? E o que é a G2 Base, para a gente começar essa conversa. Maravilha, maravilha. Pessoal, primeiro, muito obrigado, né? Obrigado a Ace, obrigado, Matheus, LG aí. A gente tem uma profunda admiração pela Ace e pela enorme contribuição que deu aí nessa nossa jornada. Bom, o Marcelo Baldino é um executivo que tem um longo histórico aqui na Gerdau e que foi convidado há alguns poucos anos atrás a estudar um novo negócio, né? Uma nova empresa relacionada a fundações em aço para construção. Então, uma jornada muito interessante de inovação dentro de uma grande corporação e que contou em algum momento aí, que a gente vai falar daqui a pouco, com a contribuição da ACE. Então, a G2 Base, essa empresa, ela nasce dentro dessa grande corporação com uma missão muito importante de agregar valor a uma marca e uma linha de produtos que já existia e com serviços inovadores. Essa é a história que a gente vai contar daqui a pouquinho. Muito bem. Bom, você que está acompanhando aqui percebeu nossa empolgação, porque a gente conhece bem a Marcelo, conhece bem o case da G2 Base. Então vamos começar do começo, Marcelo. Vamos começar do começo. Vamos pensar que tem profissionais executivos que estão acompanhando a websérie que ou estão desenvolvendo algum tipo de iniciativa relacionada com criação de novos negócios ou minimamente estão estudando, pensam sobre isso, de repente já estão planejando começar alguma coisa. Como começou? Qual foi o pilar fundamental? De onde surgiu? Qual foi o papel que você escreveu, que alguém lá da Gerdau escreveu, criar um negócio como a G2 Base? Legal. Bom, a Gerdau, não diferente de outras empresas, né, é uma empresa centenária. A Gerdau tem 121 anos e ela tem uma presença muito forte e marcante como fornecedor de produtos, né, e isso que consagrou essa grande empresa. No caso específico de perfis para a fundação, a gente estudando essa cadeia, e não estudando o produto, mas estudando essa cadeia, percebe que para entregar para o cliente aquilo que ele esperava, nós precisávamos ir além da visão apenas do produto. A gente precisava entrar mais nessa cadeia e ver que tipo de oportunidades ela tinha, que tipo de dores os principais stakeholders nos mostravam e de que forma a gente, a partir daí, conseguia construir uma proposta de valor válida, interessante, monetizável e que tivesse fit com a empresa-mãe e que, principalmente, entregasse para esses stakeholders um valor que o estágio atual não oferecia. Então, a Gerdau, nessa linha de perfis, ela atuava mais de 20 anos nessa condição de fornecedor de produto, e quando foi estudar a cadeia em mais detalhes, observou que existia uma série de oportunidades, não só nos subprocessos, mas na relação entre esses subprocessos. Então, a partir dessa identificação e do desenvolvimento de funcionalidades e tecnologia que não estavam presentes nessa cadeia, foi que a gente passou a estudar o negócio da G2 Base, ou seja, fundações em aço para obras especiais. Para quem não conhece, o que significa fundação
Para quem é legal. leigo nesse assunto, o que a gente está falando aqui, Marcelo? Legal. Obrigado, LG. A gente envolvido, às vezes, com o ambiente, esquece que nem todo mundo tem obrigação de saber sobre isso. Bom, a fundação de uma construção nada mais é do que a base, né, que sustenta essa estrutura, né? Então, um prédio, uma ponte, um armazém, ou o que seja, precisa de uma fundação para conectar essa estrutura com o solo. Então, o que a G2Base faz é o desenvolvimento dessa solução, tanto ajudando a dar a solução para o nível do projeto, como da execução. E executa essa solução dentro do canteiro. O que ela faz? Ela faz isso especificamente com perfis de aço, utilizando os perfis de aço como elemento que vai dar vida a essa fundação. Tá? Muito bem, Baldini, e obrigado pela explicação, porque são dúvidas mesmo, né? Quando a gente começou lá atrás, eu perguntei assim, o que é isso tudo, porque eu também fiz essa pergunta lá atrás, aí me veio essa explicação linda e eu falei assim, beleza, maravilha. Resumindo, é tudo que tem dentro de alguma construção, tudo que é do chão para baixo. Chão para baixo é a fundação. Isso. Ponto. Então é isso que a gente coloca. Exato. Né? E aí, inclusive, a gente está falando, vamos lá, a gente está falando de uma Gerdau, uma empresa de 121 anos, a gente está falando de fundação de construção, a gente está falando de um mercado extremamente maduro no mundo inteiro, porque, enfim, é um mercado muito consolidado, né, que já tem os seus vieses, já tem a sua linha de atuação, já tem o seu formato, e a gente está falando de desenvolver um novo serviço, um novo produto, uma nova linha de receita, enfim, né, uma nova empresa dentro de uma outra empresa que, inicialmente, né, dentro de uma outra empresa que já tem seu modus operandi. Baldini, eu queria saber de você em linhas gerais, tá? O que você vê, como que você enxerga essa mentalidade entre as empresas, entre a empresa que está sendo construída aqui, que a gente ainda não sabe se vai ser empresa, se não vai ser, se vai ser solução, o que vai ser, e também a mentalidade da corporação. Como que você enxerga esse alinhamento de mentalidades acontecendo? Como é que foi a tua experiência? Essa é uma pergunta ótima, Matheus, e ela embarca aí uma resposta muito interessante, porque o processo de inovação não é um processo simples, ele não é um processo fácil, não é um processo linear, né? E isso ainda é mais desafiador na medida em que a gente fala de empresas de sucesso dentro daquilo que fazem, né? No caso da Gerdau, como eu já comentei, né, é uma empresa que tem essa marca muito forte, né, de estar a marca e o nome associada ao produto, né? Quando a gente pega e inova e começa a pensar em serviço, aí já acontece uma primeira quebra de paradigma, uma primeira ruptura, né? Porque a gente troca uma realidade de produto onde existe um domínio muito forte, né, secular aí dos processos, e fala de serviços onde as coisas não são tão absolutas, onde as coisas são um pouco mais complexas, um pouco mais desconhecido, e aí a percepção de risco ela vem carregada, né, das seguintes perguntas. Poxa, mas o meu produto eu sei que é bom, mas e se a aplicação for ruim? O prédio não pode ter um colapso? Então começam esse tipo de perguntas que estão assim, extremamente associadas ao desconhecimento e associadas ao risco. Então, é um processo que ele depende, né, de um entendimento melhor, né, ele depende de esclarecer essas questões, essas dúvidas, e de mitigar algum risco que possa ter, porque toda a inovação, evidentemente, ela vem acompanhada de algum risco. Mas o importante ainda nessa história toda, né, nessa jornada que nós tivemos, é que as empresas elas estejam dispostas genuinamente a inovar, né? E nesse caso, nós tivemos um momento muito particular, que é todo momento de transformação que a Gerdau estava passando, um momento de transformação cultural, querendo inovar, se estruturando para inovar, preparando as pessoas para inovar, e a visão trazida pela companhia, né, de buscar 20% das receitas dos próximos 10 anos com novos negócios, foi um importante alavancador desse processo para nós, porque a gente tinha que inovar. Então, o apetite, digamos assim, ao risco, ele aumentou e nos pavimentou um caminho que a G2Base conseguiu trilhar, acredito eu, numa hora muito oportuna. Então, tem um conjunto de questões. É trabalhar com risco, conhecer melhor onde você está
pisando, alinhar esses conceitos, né, do que seria uma spin-off, uma empresa-mãe, ou um investimento numa nova empresa, e tá patrocinado pela empresa. Não adianta você achar que sozinho vai inovar, que sozinho e com as propostas novas, né, que muitas vezes podem afrontar o estabelecido, a gente vai conseguir fazer. Tem que ter realmente um entendimento genuíno de para onde a empresa quer ir. Deixa eu aproveitar aqui então, Marcelo, porque esse ponto para mim ele é excelente da perspectiva estratégica que traduz para uma iniciativa concreta, como é o caso da G2 Base. O CEO da Gerdau veio a público, existe uma matéria, eu não lembro agora se foi Valor Econômico, foi Exame, algum veículo de comunicação que ele fala, olha, a visão da Gerdau é trazer 20% da receita a partir de inovação, e aí você trouxe isso na sua fala. O que isso significa? Você tem mais apoio, existe uma estrutura, spoiler, Gerdau Next. Qual é a relação que você hoje atua, de um lado, como empreendedor, mas também como executivo, se relacionando nesse ambiente de uma empresa como a Gerdau? Exatamente. Então, assim, como a gente estava falando, né, ter esse pavimento, né, ter esse caminho, ele primeiro, ele é essencial, né? E também nessa linha, LG, as coisas, de alguma forma, elas têm que se conversar. Tá? Então, uma das formas de impulsionar a inovação e materializar esse desejo, no caso da Gerdau, foi a formação de uma nova estrutura chamada Gerdau Next. A Gerdau Next é um organismo, né, que tem a inovação no seu DNA, e ela está capitaneando a identificação de novas empresas que podem ou não estar ligadas ao negócio core da companhia, e ela está organizada hoje em 3 grandes verticais, né? A vertical de construção, a vertical de sustentabilidade e a vertical de mobilidade, né? Então a gente tem com isso uma organização, porque se você não tiver essas premissas, daqui a pouco você está vendo negócios muito desaderentes, né? E o bom também de ter um norte, né, que a Gerdau Next passa a se responsabilizar, é de que dentro dessas verticais, essas 3 verticais, os negócios começam a conversar. Isso é muito importante. Então, vocês vejam que, só para dar um exemplo, hoje, dentro desse portfólio de novas empresas que estão na Next, a gente tem, por exemplo, 3 empresas que já conversam com negócios que se complementam. E um exemplo disso foi uma obra que nós fizemos no final do ano passado, na verdade, no segundo semestre do ano passado, uma grande obra para o Grupo Suzano, lá no Porto de Itaqui, no Maranhão, onde conversaram uma empresa chamada Brasil ao Cubo, que vocês devem ter ouvido falar, que é especializada em obras rápidas de construção modular, que está dentro do portfólio Next, a gente tem uma participação da Brasil ao Cubo. Estava a G2 Base fazendo as fundações, fizemos as fundações em tempo recorde, um negócio realmente muito interessante, uma obra aí com 5.200, 5.300 toneladas, feitas em pouco mais de 110 dias. Uma obra muito intensa e intensiva. E junto estava a G2L, uma empresa de logística da Gerdau Next, e juntos eles conversaram, eles somaram forças, porque essas verticais elas também podem conversar. E aí, mais uma vez, é nessas sinergias que a gente realmente consegue gerar ainda mais valor. Muito bom, né? Isso que você trouxe aqui é o poder de ter um portfólio mesmo de iniciativas, né? A gente está entrando aqui muito mais em Gerdau Next, sendo essa gerenciadora do portfólio, vamos dizer por assim, de uma forma de expressar, né? E que nem toda empresa tem ainda a forma de gerir seu portfólio, e está tudo bem, né? É evolução, o negócio vai evoluindo, as empresas vão crescendo a partir daí. Você falou bastante dessas sinergias, né, Baldino? Olha, tá linkado tá conectado com algumas teses principais nossas, logística, sustentabilidade, construção. A gente declina isso numa gestão de portfólio, declina isso em outras empresas, então eu consigo abrir esses serviços, e aqui está a grande sinergia da coisa, onde elas conversam. Eu queria saber de você aonde elas não podem se conversar, ou seja, o que a empresa mãe, né, o modelo de negócio é super diferente de G2 Base de Gerdau, por exemplo, o que a empresa mãe tem que deixar como autônomo, o que a empresa que está sendo aberta ali, né, uma G2 Base, o que ela precisa ter de autonomia, e aonde essas coisas precisam estar bem claras e elas não podem conversar tanto. Queria saber um pouco de você.
Perfeito, perfeito. Acho que esse também é outro tema extremamente sensível, né? Especialmente quando falamos em spin-offs dentro de grandes organizações. As organizações, evidentemente, né, têm seus compromissos de governança, têm seus compromissos com os diversos públicos, né, clientes, comunidade, acionistas e governos, etc. Né? Então, as spin-offs elas carregam ainda mais responsabilidade por estar junto dessa constelação e também com os compromissos com esses diversos públicos. O que elas têm que fazer e o que elas não têm que fazer, né? Então a gente tem que ter integridade, digamos assim, em todos os processos, garantias de segurança, mas não perdendo a agilidade de uma spin-off, não perdendo a agilidade de uma startup, a forma de trabalhar, de decidir, né? Ter squads, ter uma descentralização, ter o poder da decisão com responsabilidade, porque o nosso negócio é extremamente variável, volátil. As decisões elas têm que ser tomadas muito rapidamente e nem sempre as empresas estão prontas para esse nível de liberdade de decisão, ou as estruturas não comportam. Então, ela tem que conversar, é evidente que tem que conversar, quanto mais conversar, mais se gera valor, quanto mais integradas, mais coisas boas podem sair daí, mas não pode perder essa independência, Matheus, de ter estruturas mais simples, trabalhar de forma ágil, trabalhar com métodos ágeis, e é isso tudo, né, que a gente modelou e que a gente experimentou e que vive hoje na G2 Base. Então, nós mantemos a conversa, né, as coisas se conversam em reuniões específicas, em fóruns específicos, mas sem uma relação de subordinação. Existe uma relação de integração, de sinergia, de geração de novos negócios. Então, hoje, a gente tem fóruns de conversa com a organização, onde os novos negócios e os negócios da empresa-mãe podem ganhar juntos. Então, só para dar um último exemplo aqui, sem querer me alongar, né? Nessa obra que eu estou lembrando de exemplo, do Porto de Itaqui, lá para o Grupo Suzano, onde estava Brasil ao Cubo, onde estava G2L, G2 Base, nós também alavancamos negócios para a empresa-mãe. Né, negócios para o piso, negócios para as estruturas de concreto e aço que aconteceram. Então, é um negócio que conversa e tem duas vias. A empresa-mãe também, né, nos indica negócios e nós indicamos negócios porque estamos numa cadeia inicial do processo da construção civil. E aí que as coisas ficam legais. Passada aquela primeira resistência que podia ter ao novo, o risco do vai ou não vai, será que dá certo ou não dá certo? Depois desse nível de desconfiança ser rompido, a gente começa a trabalhar junto e aí todo mundo é feliz. Boa, isso é um bom ponto para destacar, né, Marcelo? Eu ia fazer uma pergunta, mas acabei de mudar. Te ouvindo aí, eu pensei assim, quem está acompanhando aqui agora, ou já está fazendo alguma coisa, ou quer fazer, está estudando, mas enfim, minimamente, se essa pessoa está acompanhando aqui agora, é porque ela tem interesse no assunto, né? Quais são os desafios ali? Você citou aqui agora sobre barreiras, né? Você lembra quais são os desafios que você mais se deparou, aquilo que chamou a sua atenção? De repente, você não imaginava que teria e teve. Vamos falar um pouco desse lado mais obscuro, que não aparece tanto às vezes, mas que nos traz muitos aprendizados também, né? É verdade. Fundamentalmente, assim, se tivesse que resumir em poucas palavras, é o medo do desconhecido. Eu acho que essa questão é que ela gera as maiores resistências iniciais, né? Quando alguém vem com a inovação, de certa forma, afronta o estabelecido, desafia o que está estabelecido. Né? E para quem está operando um determinado processo, vem lá alguém de fora e diz, olha, podemos fazer diferente. Essa simples oferta pode já começar a levantar barreiras, né? Então, eu diria assim que esse é um primeiro ponto. Uma fórmula, um modelo que a ACE nos ajudou muito a fazer a construção do nosso negócio e também trabalhar essa questão, LG, que você está trazendo, é de formar squads que fossem híbridos, né? Squads dedicados a estudo no negócio, mas que tivessem pessoas de dentro da companhia, tivessem pessoas de fora da companhia, para que as visões sejam
mais ricas e diversas, mas que especialmente ajudasse a romper essas barreiras, sabe? Então, assim, ó, a formação do Squad, que vai trabalhar os projetos de inovação, talvez seja um dos pontos mais importantes para o sucesso de um projeto, né? O perfil de pessoas, o tipo de experiência que carregam, o tipo de trânsito que tem no setor e dentro da própria companhia são pontos de diversidade que podem ser tremendamente críticos para esse processo todo. Eu diria que esses são pontos. Ainda complementando, e só para fechar, sem perder essa tua questão, todo esse processo ele exige duas habilidades, duas características de perfil de pessoas, que são características que nem sempre são fáceis de estarem juntas, né? Que é a coragem e a humildade. São dois pontos que eu digo que se não tiver isso, você não consegue fazer. A coragem, porque você vai ter que enfrentar o desconhecido, enfrentar o estabelecido, enfrentar a estrutura, né? Falar de forma franca, né? Como que fala aí, a franqueza brutal, né? Brutalmente honesto. Brutalmente honesto, né? E não ser aquela pessoa que vai dizer o que os outros querem ouvir. Então, a coragem é um ponto extremamente importante para quem precisa inovar, e a humildade. A humildade para dizer o seguinte, cara, eu não sei tudo, tá? Esse grupo aqui não sabe, a gente quer saber mais e quer fazer melhor. Então, ter essa humildade é essencial. Então, o blend de humildade e coragem, eu diria assim que são duas coisas que junto com a resiliência fazem de um Squad, fazem de um novo negócio algo que tem tudo para ser campeão. Muito bom. São ótimos conselhos, inclusive, para quem quer ir para essa linha e quem está buscando, assim, como que eu faço um pouco diferente daquilo que eu fazia hoje em dia, né? E aí, Baldino, eu quero, assim, se a gente pegar tudo que a gente falou nesse tempo aqui de conversa, a gente já falou sobre um monte de coisa. A gente já falou sobre gestão de portfólio, a gente já falou sobre mentalidade, a gente já falou sobre autonomia, a gente já falou sobre perfil de time, a gente já falou sobre um monte de coisa. E aí, quando a gente fala dessas iniciativas de CVB, né, de Corporate Venture Building, de construção de novos negócios dentro de companhias que vão para fora e tudo mais, a gente ainda vê poucas dessas iniciativas, né? A gente vê poucas, elas inclusive, assim, principalmente no Brasil, são poucas, né? E eu queria saber, assim, são diferentes modelos de negócio, com todas essas camadas por trás, com poucas iniciativas. Na tua visão, aí na visão de quem é executivo de mercado dentro de uma spin-off aí que nasceu dentro de uma corporação, você acha que as empresas elas estão prontas para ir para esse modelo de encontrar essas novas linhas de receita a partir daí? E se elas não estão, o que elas precisariam ter, né? O que elas precisam fazer para estar prontas para começar esse movimento? O primeiro é desistir de estar pronto. Eu acho que não existe nenhum movimento humano, Matheus, nenhum movimento humano importante na vida da gente que a gente possa dizer estou 100% pronto. Eu não estava 100% pronto quando casei, não estava 100% pronto quando decidi trabalhar numa determinada companhia, eu não estava 100% pronto quando resolvi mudar de casa. Então, eu acredito que nenhuma pessoa está 100% pronta, nenhuma empresa vai estar 100% pronta, né? Então, eu acho que no momento que a gente remove esse paradigma da nossa frente, a gente fica um pouco mais à vontade para mudar e para dar o primeiro passo, que eu acho que ele é o mais importante. O primeiro passo de dizer assim, eu vou mudar, talvez seja mais importante de saber se eu estou pronto ou não. Mas um outro ponto que talvez seja um estímulo para quem está buscando a resposta dessa questão é de entender que o mundo está se movimentando com uma velocidade muito grande, né? Então, não se movimentar e não inovar talvez seja o pior dos erros, né? Então, talvez seja mais importante você começar ainda que não esteja 100% pronto, né? Você buscar alternativas, ainda que não sejam 100% consagradas, né? Ter a coragem de errar e de dizer, olha, eu vou errar em algumas questões, mas essencialmente, né, de entender que se tudo está se movimentando, você deve se movimentar. Eu acho que ainda nessa linha, né, a busca de visões externas, ela é fundamental. Eu estou falando de pessoas, eu estou falando de processos, eu estou falando de consultorias,
eu estou falando de ter uma abertura e entender que esse processo ele não é hermético, né? Eu estou, por exemplo, aí representando hoje aqui uma empresa de fundação, né? De fundação, mas nós fomos buscar soluções no agronegócio, nós fomos buscar soluções em fabricante de patinete. Acreditem vocês? Nós fomos buscar soluções em empresas de medicamento. Então, assim, nós não podemos pensar assim, eu estou no setor de construção, eu vou buscar em construção. Não, existem soluções espetaculares e maravilhosas dentro de setores que a gente não imaginaria. Então, como exemplo que eu quero dar para vocês, um dos aspectos de tecnologia que nós desenvolvemos, né, a G2Base, além de ser uma integradora, ela também adiciona bastante tecnologia dentro do portfólio de serviços que a gente oferece. E a gente tinha um desafio de desenvolver um equipamento que pudesse fazer a telemetria do que estava acontecendo em obra. O que é a telemetria? É mandar os dados das estacas cravadas para a nuvem, né, e a gente poder, dessa forma, ficar com os dados dos serviços prestados ali. E qual era a nossa dificuldade? Né? A obra, como vocês podem imaginar, é um ambiente hostil, um ambiente que tem sol, tem chuva, tem calor, tem umidade, tem impacto, e etc, etc, etc. E onde é que nós vamos buscar, então, solução? Na agricultura. Né? Empresas que fazem sensoriamento de máquinas agrícolas, por exemplo, tá? E que tem um ambiente também igualmente hostil e que tinha um desenvolvimento de IoT na época para fazer a conexão entre equipamentos, as máquinas, e que jogavam depois na sequência para a nuvem os dados. Isso era uma coisa. A outra coisa era a geolocalização desses equipamentos, que nós fomos buscar uma empresa de mobilidade que fazia patinete e que tinha nos patinetes um sistema de geolocalização e que era muito robusto, protegido e ambiente hostil, ambiente agressivo. Né? Então, essa abertura é que faz com que a gente consiga inovar com mais velocidade. É isso, eu diria que é o ponto crucial. Então, a gente não está pronto, Matheus, e não vai estar pronto. Excelente, excelente. Inclusive, eu vou deixar carinhosamente a última pergunta do papo para o Matheus, porque o Matheus diretamente se envolveu, né, Marcelo? Vamos colocar. O Matheus teve skin in the game nesse processo, nesse projeto. O Túlio também, que não está aqui agora, o nosso time de maneira geral, mas o Matheus principalmente. Então, até como de uma maneira simbólica, eu vou deixar a última pergunta para o Matheus. Então, a minha última vai ser a seguinte: toda essa jornada, todo esse processo, te ouvindo aqui agora, está passando um filme pela minha cabeça. Então, se você puder falar, do ponto de vista seu, indivíduo, humano, Marcelo Baldini, qual foi o aprendizado, ou quais foram os aprendizados, o que valeu a pena até agora, onde você se desenvolveu mais, você de profissional executivo para o empreendedor, enfim, eu queria agora a sua perspectiva mesmo, assim, um zoom out, assim. O mais gratificante, eu diria, né, LG, a gente tem, evidentemente, desafios, né? O processo de inovação não é um processo tranquilo, não é um processo fácil, e nós estamos falando de um país cheio de especificidades, cheio de surpresas, né? E que exige da gente quem está empreendendo, permanente mudança de ajuste de velas, né? A nossa estratégia ela tem que estar muito viva e ter um modelo que te permita ajustar essas velas todo o tempo. Eu diria assim, né? Em termos de legado, né? O executivo que se joga, né? Literalmente a gente se joga no mundo do empreendimento e da inovação, ele tem que estar preparado para isso, para incerteza, né? Para mudança. Aquela história do frio na barriga é verdade mesmo, a gente experimenta isso todo dia, né? Todo dia tem um desafio novo. Isso é bem diferente de quando a gente fala da empresa-mãe ou dos negócios que estão muito bem estabelecidos. E a satisfação de tudo isso é olhar, né, LG, para uma jornada duríssima, né, que foi esse desenvolvimento, olhar para todo o trabalho que foi feito e dizer, poxa, valeu a pena, cara, deu certo, tá dando certo, e o mais interessante, né, que eu tenho repetido tanto aqui para a turma e para a empresa, é a certeza de que a gente tem nos braços um bebê que está ali
com tudo para crescer, a gente vê que tem tudo para ser uma pessoa maravilhosa, tudo está ali muito bem preparado para o crescimento, bem preparado para mais pivôs, para mais inovação, e é isso eu acho que é a grande satisfação. Né? Cada vez que a gente reúne o time da G2 Base, poder dizer assim, cara, que gente talentosa que tem ali, né? Que consegue fazer com que esse frio na barriga se transforme em realização. Né? E eu, depois de tantos anos de trabalho, poder falar isso, né? E dizer assim, poxa, eu me acordo com frio na barriga, mas eu sei que no final do dia a gente vai matar aquele leão, a gente vai realizar e transforma esses desafios em sucesso, transforma em experiências legais. Eu acho que essa é a maior satisfação de qualquer executivo. É isso aí. Muito bom. E, Baldini, você está falando que G2 Base já é um bebê com tudo pronto para crescer. Eu já digo que é uma criança que já sabe andar de bicicleta sem rodinha, viu? Então, está crescendo aí, tem muita coisa para crescer, mas já sabe andar de bicicleta sem rodinha, isso aí, já sabe ler e escrever, viu? É verdade, já estamos crescendo bastante. É isso aí, é muito bom. E aí, a última pergunta, porque a gente está gravando aqui para pessoas que estão assistindo, que têm um interesse nesse assunto. Então, se hoje a gente está aqui, né, e as pessoas estão assistindo, a gente está falando com uma pessoa que é CEO, uma pessoa que é parte de um conselho, que é parte de uma diretoria, que é uma pessoa executiva que quer, né, seguir nessa linha, ou às vezes nem é executivo ou executiva de mercado, e está querendo entrar um pouco nesse mundo do CVB, se você, Marcelo Baldino, agora puder dar um conselho, aquela dica de ouro, se é que ela existe, mas aquela dica de ouro, aquele conselho para quem está nos ouvindo aqui, o que fazer, então, para trabalhar, né, dentro desse formato ou dentro desse modelo aí? O que você enxerga? Bom, Matheus, também nessa linha eu não acredito que existam regras únicas, absolutas e vencedoras, né? Não acredito nisso, mas acredito sim naquilo que a gente falou, né, de ter coragem de dar o primeiro passo. Eu não tenho dúvidas, e a ACE nos ajudou muito a mostrar que as análises elas são essenciais, as análises competentes nos âmbitos aí de toda a cadeia, todos os stakeholders envolvidos, elas são fundamentais. Então, essa análise do ambiente de mercado e competitivo, ela é essencial. Ter muita atenção, né, para as tendências que estão acontecendo, as disrupções que estão acontecendo, as desintermediações que estão acontecendo com tudo. Entender um tipo de aderência, de fit que esse negócio tem com o teu propósito, com o propósito da empresa que você está trabalhando. Eu acho que tem que haver isso, né? Você não pode trabalhar em algo que não tenha fit com o seu propósito, com a sua companhia. Ter uma estrutura de CVB que também aporte a inovação esperada pela empresa-mãe, com uma estrutura igualmente ágil e livre junto ao board da companhia. Não se pode falar de CVB em estruturas muito hierárquicas e lentas, porque o nosso ambiente ele não permite mais. E ter especialmente aí o apetite, né, de entender que ninguém vai sobreviver parado. Eu acho que esse é o ponto, né? A gente, no momento que percebe que tudo muda nessa velocidade, o primeiro passo ele é fundamental, e o desenvolvimento do famoso, né, molho secreto do seu negócio, aquilo que só você vai fazer, aquilo que só você vai fazer melhor, é essencial. Enquanto essa resposta não existir nos negócios que a gente tem a pretensão de entrar, não dá para ir em frente. Eu acho que essas são algumas dicas que eu gostaria que todos levassem, de uma experiência válida, de uma experiência que eu julgo muito positiva e muito gratificante. Então, é isso. Eu acho que fundamentalmente é com isso que a gente vai em frente, com isso que a gente vai se realizar. Muito bom, muito bom. Assim como tecnologia é meio, não é fim, né, Marcelo? Tecnologia é um viabilizador, ajuda a gente a escalar, ajuda a entregar valor, portanto, ela é um meio, ela é um potencializador. Assim como não existe transformação digital sem transformação cultural, a gente pode também entender, aprendendo com você aqui, de que se tornar uma empresa inovadora, se manter competitiva, gerar valor desse novo contexto de mundo, de sociedade, dos negócios, de ambiente digital, significa dizer que eu tenho tanto foco no meu core business quanto eu tenho em inovação. Isso é ambidestria. Isso é você experimentar
entender que as suas oportunidades adjacentes nas intersecções podem ser tão grandes, talvez até maiores, do que o seu negócio core. E se você deixar para depois, vai surgir alguém em algum lugar, seja no Brasil ou do mundo, que vai fazer alguma coisa na sua frente. Pode até acabar com o seu negócio. Então, que seja você a empresa a fazer a transformação, a disrupção. Certo? É isso, né, Marcelo? É exatamente isso, e mais uma vez agradeço muito aí pelo convite. Muito bom ver você, LG, muito bom ver o Matheus. É sempre bom falar sobre esse tema e sempre bom poder falar com a Ace particularmente. Muito bom. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Matheus, gostou? Eu gostei. Para mim, eu achei assim, troca de experiência, combinado com conteúdo, combinado com aula, combinado com praticidade, é tudo aqui no mesmo episódio, muito bom. Valdir, quero te agradecer, sabe que eu sou seu fã, sou fã da sua família inteira, você sabe disso, enfim, mas te agradecer demais aí por participar conosco e contar aqui para os nossos telespectadores, ouvintes, enfim, o pessoal que está assistindo a nossa websérie, um pouco da experiência, porque é um assunto que precisa estar em pauta, ele já está em pauta, mas às vezes ali permeando outras coisas, e ele tem essa relevância para poder fazer essa transformação e essa inovação que a gente tanto espera do nosso mercado, né? Então, muito obrigado aí por compartilhar com a gente. Particularmente, né, o setor da construção civil, ele é muito carente de tudo isso, né? O setor da construção civil talvez seja um dos maiores, talvez não, ele é um dos maiores setores aí da economia brasileira, e além de ser grande, ele é pouco inovador, né? Então, acho que a construção civil, sempre que puder estar nas pautas e orações de vocês, sempre é bom. Eu tenho escutado o Pedro nos podcasts aí, né, e vejo que a construção civil ela pode ter um espaço um pouco maior nesse contexto aí, viu, gente? Vamos juntos transformar, construir, fazer inovação acontecer na prática. Muito obrigado para você que acompanhou até agora. Esse foi mais um episódio da nossa websérie sobre CVB, Corporate Venture Building.